Boa noite, graça e paz. Irmãos, vamos mais uma vez aplaudir o nome de Jesus, porque Ele é maravilhoso. O amado das nossas almas, aquele a quem nós amamos tanto. E Ele está aqui neste lugar, e Ele vai falar aos nossos corações nessa noite, mais uma vez, amém? Você pode falar para o irmão que está do seu lado, o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. Ele tem uma palavra para você nessa noite. No nome de Jesus. O Pai tem colocado no meu coração nesses dias uma palavra que na verdade não é nem nesses dias, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses, que nesses últimos 2 anos também tem feito bastante sentido para mim. Eu tenho vivido na prática o que eu vou compartilhar aqui hoje. E é interessante que essa mensagem, ela é aquele tipo de mensagem que é muito fácil de falar, mas na hora de viver é desconfortável, né? É aquela história que a gente gosta de pregar, mas é uma passagem, é uma mensagem que a gente não gostaria de viver. Daquelas que a gente poderia falar, Ismael, é fácil falar, mas eu quero ver quando for na prática, a realidade na sua vida. E de fato tem sido a realidade, aí, pelo menos nos últimos 2 anos, o Senhor tem trabalhado, eu diria que rigorosamente dessa forma. E como nós estamos em família hoje, irmãos, eu queria quebrar o gelo aqui antes de começar a palavra em si. Eu mandei para os irmãos da projeção uma foto, se os irmãos puderem colocar uma foto ali, que tem muito a ver com esse tema de hoje. Os irmãos estão selecionando a foto ali, a imagem. Na hora que aparecer, vocês falam que eu vou correr. Mas está completamente relacionado com esse tema de hoje, que é a respeito do tempo. E eu tenho reparado que se tem falado muito pouco a respeito dessa realidade, a respeito do tempo. A foto é essa aqui, ó, vai dar uma diminuidinha ali. Olha que foto maravilhosa, irmãos, que povo lindo, irmãos. A primeira foto é de cima, 1989. Deixa eu afastar aqui um minutinho, e vocês vão entender o porquê dessa imagem. Vou tirar aqui só um minutinho da sua frente. A primeira imagem, 1989. A segunda imagem, 2024, 35 anos depois. Pela moleta ali já dá para perceber quem é o mais bagunceiro, né? Quem sempre foi o mais bagunceiro. E por que eu trouxe essa imagem? Além de ser muito especial para mim, que nós estamos todos aqui, para a glória do Pai. Eu, meu irmão Israel, que está ali na projeção, e o Clécio, que não está aqui hoje na igreja com a gente, porque ele está fora do país. Eu falei com ele hoje, ele falou, Ismael, se eu estivesse no Brasil hoje, eu estaria no culto, na igreja, buscando a presença de Deus. Pode tirar, por favor, vamos poupar os irmãos dessa... Corajoso demais. 35 anos depois e muitas lombrigas a menos. Mas acreditem em mim, irmãos, não parece, mas eu me sinto que eu estou melhor hoje, tá? Eu acho que eu estou melhor hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou estar ainda melhor amanhã. Porque a mensagem que eu vim trazer aqui nessa noite da parte do Pai é que o tempo favorece a sorte dos justos. Tem pessoas que se colocar uma foto dessa antes e depois, como a Bíblia diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham dias ao qual você venha dizer, não tenho neles contentamento. Tem pessoas que quando olha, fala, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Meu Deus, eu estava bem melhor e hoje eu não estou tão melhor. Mas esta não é a realidade nossa, que estamos em Cristo. A nossa realidade que nós estamos em Cristo é que o Senhor vai nos transformando e operando na nossa vida de glória em glória. E à medida que o tempo for passando na nossa vida, as coisas vão melhorando até chegar à eternidade. Porque a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo, amém? Assim é na minha vida, assim vai ser na sua vida. Você vai ficar na presença do Pai cada dia melhor. Mas tudo isso, irmãos, não quer dizer que não passamos por desafios. Não quer dizer que lutas não vieram, não quer dizer que frustrações não vieram. Só que significa que nós perseveramos no Senhor. E quando a gente persevera no Senhor, Ele assegura o nosso futuro. Ele nos dá um futuro de paz e de esperança. Mas esse tempo todo, e desde esse tempo nós éramos cristãos e continuamos até hoje, eu queria ler com você Eclesiastes capítulo 3, se você puder abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3,
uma mensagem que fala a respeito do tempo. Então, o tempo favorece a sorte do justo, mas que fique para o nosso coração nessa noite. O tempo favorece a sorte do justo, mas o tempo também favorece a sorte do obediente. O tempo favorece a sorte de quem é sábio. O tempo favorece a sorte dos que perseveram. O tempo favorece a sorte dos que esperam no Senhor. O tempo favorece a sorte dos que ficam na posição, e posição, quando eu falo de posição, é com o coração posicionado em Deus. À medida que o tempo vai passando, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai operando. O Senhor vai trazendo a existência, o Senhor vai fazendo com que as coisas aconteçam. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz, eu estou lendo aqui, na versão ACF, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha só, tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem um tempo. Todos os propósitos debaixo do céu têm um tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Eu estou falando isso na nossa vida, nós como igreja de Cristo. Para todas as pessoas debaixo do céu. Para o cristão, para o ímpio. Tem tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com eles os exercitar. Deus nos deu alguns trabalhos para nos exercitar. Os trabalhos, as provações, as situações da terra, os desafios, as lutas, o Senhor tem liberado, o Senhor libera sobre as nossas vidas para nos exercitar. O Senhor está nos exercitando todos esses dias, exercitando a nossa fé, a nossa perseverança. Nós vamos entender um pouco mais. E no versículo 11, para encerrar, tudo fez formoso em seu tempo, todas as coisas são bonitas no seu tempo. Todas as coisas são formosas no seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então nós entendemos nesta palavra que todo propósito debaixo do céu tem seu tempo. E eu também diria, nós vamos ver ali no texto bíblico, que toda bênção debaixo do céu tem seu tempo. O milagre de Deus na nossa vida tem o seu tempo. As promessas de Deus na nossa vida, ela tem o seu tempo. E nós não vamos conseguir antecipar o tempo de Deus, todas as coisas têm um tempo definido. E é importante nós entendermos isso e termos esse discernimento para a gente saber esperar o tempo de Deus sobre todas as coisas. Olha, eu diria que uma das virtudes que o mundo mais tem abandonado nesses dias é a paciência. A paciência é uma virtude, não é uma fraqueza. A paciência não é uma passividade, não significa quando você espera com paciência no Senhor, como a Bíblia diz em Salmo capítulo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência no Senhor não significa que você não está fazendo a sua parte, que você não está fazendo nada. Se você puder na sua casa procurar o significado da palavra paciência no dicionário, você vai ver que é sinônimo de longanimidade, que é sinônimo de fé, que é sinônimo de perseverança, que é sinônimo de uma confiança intencional, sabendo que Deus vai fazer, mas o mundo hoje tem falado e tem nos levado a uma realidade de imediatismo. Tudo tem que ser para hoje, tudo tem que ser na minha hora, tudo tem que ser no meu tempo, tudo tem que ser do jeito que eu quero. Porque nós temos vivido uma realidade onde o ego tem falado mais alto que os princípios. O que eu quero, o que eu acho bom para mim, mas nós estamos entendendo que todos os propósitos que Deus fez, eles são formosos no tempo, eles são bonitos no tempo. A bênção de Deus, ela é maravilhosa no tempo certo, na estação própria. E todas as vezes que nós tentamos antecipar a bênção que Deus já preparou para nós e puxar para o hoje, nós estamos pegando um atalho que vai nos atrasar ainda mais.
Nós não tememos, eu tenho convicção, irmãos, de que o nosso futuro, de que o nosso amanhã vai ser ainda melhor, porque Deus já está lá preparando todas as coisas. O Senhor está lá no seu futuro, Ele está preparando tudo para você. Nós não precisamos ter nenhuma preocupação sobre nada. Não se preocupe sobre a sua saúde. Não se preocupe sobre o seu alimento. Não se preocupe sobre a sua família. Se você crê que o Senhor já está lá preparando todas as coisas, você vai estar no hoje, no presente, fazendo a sua parte. E o nome do Senhor vai ser honrado. Às vezes nós não estamos vivendo a realidade que nós gostaríamos de viver. Mas talvez o único ponto aí é que nós estamos focando no propósito errado. Às vezes a gente está batendo numa porta, essa porta não se abre. Às vezes nós estamos tentando um caminho, o caminho não se abre. Então é esse momento da gente orar. Buscar em Deus, Senhor, eu estou buscando esse propósito. Mas será que hoje, será que nesse tempo, será que nesse ano, será que nessa estação, é a estação desse propósito? Porque às vezes nós estamos batendo na porta da carreira, mas é o tempo do propósito do ministério. Às vezes você começa a se lançar na obra e as coisas começam a fluir, mas você está insistindo na carreira. E o que leva a gente a buscar o propósito da estação errada é a comparação. Às vezes é comparação. Olha, mas está todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer também. E como os nossos pais diziam, você não é todo mundo, né? Não, mas está todo mundo focando na carreira, então tem que focar na carreira também. Mas se Deus tem um ministério para você... E há sempre um propósito de Deus para o tempo que nós estamos vivendo, essa certeza eu tenho. Tem momentos que nós temos que orar e falar, Senhor, qual é o teu propósito para esse tempo? Qual é o teu propósito para essa situação? Qual é o teu propósito para essa luta? Eu não estou enxergando nada, não estou entendendo nada, mas o Senhor tem um propósito, manifesta o teu propósito. Me revela o teu propósito para eu ficar mais tranquilo no meu coração, para eu parar de remar contra a maré, para eu ir para um lugar de descanso no meu coração e na minha alma, e o Senhor vai te revelar. E o Senhor começa a usar a palavra, começa a usar pessoas, começa a usar os conselheiros para liberar sobre o seu coração qual é o propósito daquele tempo, qual é o propósito daquela estação. Às vezes o Senhor nos permite passar por profundas frustrações para mostrar que ainda não é o tempo de determinado propósito. Nós não nos frustramos em Deus, nós nos frustramos na nossa expectativa. A nossa expectativa frustrada, ela só revela que a gente estava focando no propósito que não era o propósito daquele tempo. E às vezes, o propósito daquele tempo que Deus tem reservado para você é melhor, é mais bonito, é mais lindo, vai te abençoar muito mais, vai levar muito mais você a tudo aquilo que você tem buscado do que o propósito que você está batendo na porta, que você está pedindo, porque é o que todo mundo está fazendo. Existem momentos que é o propósito da porta fechada, e quando a porta está fechada e ela não se abre, não é o tempo do desespero, não é o tempo da desconfiança, não é o tempo da amargura, talvez é o tempo do propósito de você buscar mais a Deus, se achegar, fortalecer o seu espírito. Talvez é um momento que o Senhor está te guardando de situações de trabalho, de situações de vida, para que você desenvolva naquele momento o seu espírito. Existe um propósito na porta fechada. Existe um propósito no meio da tempestade. Existe um propósito que se revela no meio da enfermidade. Existe um propósito que se revela no dia do luto. É como eu falei no começo, são coisas que a gente falaria muito fácil falar. Existe um propósito na perda. Existe um propósito na frustração. E quando nós entendemos qual que é o propósito de Deus para esse tempo, nós crescemos no Senhor. Nós amadurecemos no Senhor. E às vezes o Senhor nos permite passar pelos tempos de frustração para a gente entender que nós estamos focando no propósito diferente daquilo que Ele tem para nós. Há sempre um propósito de Deus para esse tempo. Às vezes o Senhor permite que nós estejamos vivendo um tempo de avançar, mas também pode ser o tempo de não avançar. E quando nós não estamos vivendo um tempo de avançar, não significa que não tem um propósito nesse tempo. Se Deus não está permitindo que você viva um tempo de avançar, talvez Ele está querendo que você viva um tempo de parar e se estruturar. O mundo hoje fala que é imediatismo. Eu lido com pessoas todo dia, a gente contrata uma pessoa num dia, no outro dia ela quer ser diretora da empresa. E se ela não for, ela se frustra. E vem todo tipo de frustração. Imediatismo, tudo tem que ser para hoje, tudo tem que ser para amanhã. E aí vai acontecendo esse tipo de coisa, mas se a gente entender que para a gente crescer, primeiro tem que se estruturar.
E o futuro que Deus tem para nós é maravilhoso. Em Jeremias 29, a Bíblia diz: eu é que sei o futuro que eu tenho para vocês. E o Senhor sabe mesmo. E Ele quer liberar mesmo. E já tem para as nossas vidas mesmo. Mas eu tenho para mim que a árvore, irmãos, que cresce muito, sem raiz, ela cai. Às vezes não é o propósito do crescimento, é o propósito de se enraizar. Você sabe por que a gente tem dificuldade em tratar dos temas de discipulado? Porque são coisas que levam tempo. Não são coisas imediatas. O Senhor, Ele não trata na nossa vida essas áreas, mudança de caráter, transformação. Tem pessoas que é uma bênção da noite para o dia, mas quando é através do discipulado, é um dia após o outro, após o outro, após o outro, após o outro. E tudo aquilo que a gente remete para o longo prazo, que exige paciência, que exige longanimidade, não atrai muito. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas às vezes a gente olha e fala: meu Deus, mas vai ser daqui 10 anos, vai ser daqui 5 anos. São coisas que nos enraizam, e é o propósito daquele momento. É o propósito daquele momento. Pode ser o tempo de avançar, mas também pode ser o tempo de se estruturar, e se for o tempo de se estruturar, amém. Deus está te preparando para o próximo passo. Pode ser o tempo de crescer, mas também pode ser o tempo de se enraizar, e o tempo das raízes ninguém vê. Existe um tempo na nossa vida que Deus vai te colocar no secreto. E ninguém vai ver o que você está fazendo, e ninguém precisa. Porque ninguém viu Davi atrás das malhadas, adorando o nome do Senhor, honrando de todo o coração. Ninguém viu Davi atrás das malhadas, enfrentando ursos, enfrentando leões, enquanto Deus estava preparando ele para cuidar de um povo. O tempo das raízes não é um tempo maravilhoso, não é o tempo que a gente gosta, porque ninguém vê. Ninguém vê o tempo que você passa no discipulado, ou na célula, ou tomando puxão de orelha, ou o tempo que você precisa abrir mão de algo para vencer o seu próprio ego, para Deus te levantar e te levar para lugares ainda melhores e maiores. Ninguém precisa ver, e não é bonito para ninguém o tempo que você está lá na escola, estudando, e parece que não vê nada. E estuda, e a maioria das pessoas desistem no meio. Sabe por que a maioria das pessoas desistem no meio? Porque não crê que aquilo vai gerar um resultado. É como eu falei, nós sabemos o que a gente tem que fazer, mas às vezes a gente não faz, porque a gente não crê que vai gerar um resultado. Mas continuando aqui, porque a consistência, pode ser tempo de crescer, mas também pode ser o tempo de se enraizar. A consistência ela é mais importante do que a intensidade ou do que o talento, e o Senhor sabe disso. E tem pessoas que são extremamente talentosas. Aí Deus pega essas pessoas que são extremamente talentosas, intensas, e dá uma segurada. Porque o Senhor fala assim: olha, eu quero ver você longe. Eu quero ver você ganhando multidões. Eu quero ver você crescendo muito. Mas primeiro você precisa criar raízes, porque se você não criar raízes, se você não passar pelo tempo das raízes, você não vai ter estrutura para suportar tudo aquilo que já está liberado sobre a sua vida. Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos. Ele teve 3 anos de ministério e mudou o mundo. A espera, ela envolve um descanso em Deus, no decurso do tempo. E são nas dificuldades que nós temos que descansar e nos submeter ao tempo certo de cada coisa. É no meio das dificuldades que a gente precisa entender que existe um tempo. E esse tempo ele também vai passar. Eu li aqui o Salmo 40, eu falei do Salmo 40, e essa foi uma das chaves da vida de Davi. Saber esperar o tempo certo de Deus. Porque as suas obras são formosas no tempo. Davi, ele soube esperar. Davi, ele foi ungido rei. Nós recebemos uma promessa. Deus falou com a gente, Deus uma impressão no coração, através de uma palavra, o Senhor falou que vai fazer, nós sentimos, nós fomos no encontro Vida Vitoriosa, ou em uma conferência, Deus deu uma direção: eu vou ser apóstolo do Senhor. Deus tem um chamado pastoral para a minha vida, nós recebemos uma promessa. Deus tem uma carreira para a minha vida, Deus tem um grande negócio para a minha vida. Deus tem um casamento para mim, Deus tem a restauração familiar, nós recebemos uma promessa. Davi recebeu uma promessa. E Davi, mais do que a promessa, ele foi ungido. Veio o profeta Samuel, que era o principal profeta daquele tempo, que era juiz, que era sacerdote, ungiu Davi, falou: você vai ser rei sobre Israel. Sabe o que ele foi fazer a partir dali? Esperar o tempo de Deus. Porque Deus ungiu naquele momento o guerreiro Davi, mas Deus precisava transformar o guerreiro Davi no rei Davi. Tinha muita coisa que ele precisava aprender no decurso do tempo. Tinha muitas áreas que Deus ia tratar com ele no decurso do tempo. E ele se submeteu a esse processo. Ele teve a oportunidade de pegar atalhos.
ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele falou, não vou fazer, eu não vou quebrar princípios. Eu não vou pegar atalho, mas eu vou esperar o tempo certo. Essa foi uma das chaves da vida de Davi, esperar o tempo certo, porque ele já estava ungido. O guerreiro Davi, ele precisava se transformar nesse rei Davi, para acessar aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida dele. Existia o Davi que recebeu a promessa, mas o tempo de Deus foi responsável em construir o Davi que acessaria as promessas. Você já recebeu a promessa. Agora o Senhor está construindo o seu eu que vai acessar essa promessa. Então espera no tempo dele. Ele está trabalhando, ele conhece. Aquilo que você já entregou, a palavra que ele já liberou sobre a sua vida, ele conhece, ele vela, ele guarda, ele protege, ele zela pela palavra dele que foi liberada sobre você. Ele vai fazer na sua vida, no nome de Jesus. Olha, eu vou te dar uma dica, um sinal de que Deus frequentemente usa para nos indicar que não é o tempo próprio do propósito, é quando nós não temos recurso. Às vezes é tão claro, irmãos. Aconteceu isso comigo tantas vezes. Chegava em algum irmão, em algum amigo, olha, quero comprar um carro, você tem dinheiro? Não, vou financiar em 60 vezes. E você vai comprometer quanto? 90% do meu salário, mas vai dar certo, Jesus vai abençoar, Deus vai prosperar. Existem coisas nítidas de que não é o tempo. Existem situações que são até pecado, se a gente antecipar o tempo. Existem situações que são quebra de princípios, se a gente tentar antecipar o tempo. Deus falou que eu vou ser promovido, então eu vou começar a entregar todo mundo e puxar o tapete de todo mundo e eu vou antecipar a minha bênção. Ao invés de abençoar as pessoas como o Senhor nos chamou para isto. Então, é importante a gente entender que existe um propósito, um tempo para cada propósito e que o Senhor trabalha no decurso do tempo por algumas causas. O tempo elimina as obras da injustiça, porque a injustiça e o ego não resistem no teste do tempo. Todas as motivações erradas do nosso coração, elas morrem no decurso do tempo. Se a motivação não for certa, a gente não suporta continuar lutando e continuar perseverando por aquela palavra, por aquela promessa. O que Deus fez na minha vida, irmãos, eu vou falar de mim. E se você achar que faz sentido, você pega para você também. O agir de Deus no decurso do tempo corrigiu as intenções do meu coração. Todas as áreas da minha vida onde eu tinha uma promessa, que as minhas intenções daquele momento ainda não estavam alinhadas, que se o Senhor operasse naquele momento ia me exaltar, que se o Senhor operasse naquele momento eu ia me engrandecer, que o Senhor operasse naquele momento eu ia me desvirtuar, ou me poderia afastar da presença dEle, não aconteceu no tempo que eu esperava e nem da forma que eu esperava. Ele reteve para eliminar do meu coração, para corrigir no meu coração as intenções. Coisas que depois Ele veio liberando. O agir de Deus no decurso do tempo também alinhou a minha rota e os meus métodos. Teve portas que eu pedi para o Senhor abrir e o Senhor não abriu. E Ele abriu um tempo depois. Corrigiu minha rota. Corrigiu os meus métodos. Corrigiu a forma que eu fazia as coisas. Eu comecei a entender que muitas coisas eu estava fazendo a coisa certa da forma errada. Precisava me corrigir. O tempo foi me mostrando essas coisas. A espera no Senhor foi me mostrando essas coisas. O agir de Deus no decurso do tempo produziu maturidade na minha vida. O agir de Deus no decurso do tempo produziu maturidade na vida de Davi. Produziu maturidade na vida de José. Produziu maturidade na vida de tantos irmãos. O agir do tempo, o agir de Deus no decurso do tempo. Não é o tempo, irmãos. Porque se o tempo passar e a gente não permitir o agir de Deus na nossa vida, não acontece nada. Mas é quando o tempo passa e nós permitimos o agir de Deus na nossa vida no decurso do tempo, o Senhor traz maturidade. O Senhor traz calma. Porque o agir de Deus no decurso do tempo apazigua. Apazigua confusões, apazigua tempestade. O agir de Deus no decurso do tempo promove cura. Se você deixar Deus agir sobre as situações no decurso do tempo, vai promover cura. Vai curar os corações, vai curar a alma. O Senhor vai nos curando, vai nos aperfeiçoando, vai nos melhorando. Ele usa o tempo para operar dessa forma na nossa vida. Olha, tem aquela mulher do fluxo de sangue, de Marcos capítulo 5, eu não vou ler a história, mas nós conhecemos a história, aquela mulher que toca Jesus. Enquanto a mulher do fluxo de sangue, ela estava sofrendo e buscando alternativas, nós sabemos que ela passou 12 anos enferma, né? Até o dia que ela tocou Jesus. Mas o que a gente imagina pouco é que nem sempre a gente lembra dessa situação, de um contexto que a história não diz, mas que a gente sabe que aconteceu.
A história não diz em Marcos capítulo 5, mas lendo a Bíblia a gente sabe o que aconteceu. Aquela mulher passou 12 anos com uma doença, com uma enfermidade, com um fluxo de sangue, e a gente sabe tudo que a enfermidade gerava na vida dela. Mas ela gastou todos os seus recursos atrás de médicos. A Bíblia diz isso, que ela gastou todos os seus recursos procurando cura. Por 12 anos. O que ela não sabia é que enquanto o tempo estava passando, enquanto ela estava tentando, fazendo a parte dela, indo atrás do médico A, olha, mandaram um especialista, falou que na Galiléia tem um especialista, vamos no especialista da Galiléia. Não, tem um especialista agora em Jerusalém, vai no especialista de Jerusalém. Foi mais ou menos assim. E ela indo e fazendo a parte dela e se frustrando, e passava por um especialista, gastava dinheiro, não conseguia. Corre em outro especialista, usa um remédio, faz uma dieta, faz um tratamento, e as coisas não acontecem. Ela estava fazendo a parte dela, e eu entendo que cada não que ela recebia era uma frustração, era um lamento na vida dela. Mas o que ela não entendia é que, nesse decurso desse tempo, o Senhor estava trabalhando, porque enquanto ela estava indo no médico buscando a cura, o menino Jesus estava crescendo em Nazaré. Jesus estava crescendo na graça e no conhecimento, o jovem Jesus estava crescendo. Depois o jovem Jesus foi para as bodas de Caná da Galileia, e ela correndo atrás dos médicos. Depois o jovem Jesus foi batizado por João Batista, depois foi para o deserto para ser tentado, e ela não sabia que enquanto ela estava lutando, o milagre dela estava sendo gerado em outro lugar, em uma outra situação, e Deus marcou o dia e a hora para que Jesus passasse naquele lugar e ela tocasse Jesus. O seu milagre está sendo gerado em algum lugar, de alguma maneira, e na hora certa, porque Deus marcou o dia e a hora, vai passar pela sua vida, e quando você tocar, tudo vai fazer sentido para você. E você vai falar, não era sobre mim, era sobre Ele. Era um encontro profundo que eu tinha que ter com Ele, e agora que eu me encontrei com Ele, a virtude e a graça dEle foi liberada sobre a minha vida e sobre o meu coração. O Senhor, Ele promove cura no decurso do tempo. O Senhor, Ele está operando ainda que você não está vendo. Ele está agindo sobre a sua vida, e no dia certo e na hora certa, a vitória vai chegar. Você não precisa ser lembrado por ninguém, porque a Bíblia diz em Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 37, quando José revela para aqueles dois jovens, para o copeiro e para o padeiro, os sonhos dele, e o jovem que volta para servir Faraó, José fala para ele, lembra de mim quando você estiver na presença de Faraó, e aquele cidadão esquece de José. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de José, então Faraó teve os sonhos, passaram-se 2 anos, José estava numa situação pior do que a minha, pior do que a sua. Nós podemos estar limitados em algum aspecto, orando, buscando, chorando por alguma coisa, nós não estamos presos. Ou talvez algumas pessoas estão como José, assim, presas emocionalmente. Mas existe uma libertação de Deus preparada sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre aquele que está em um cativeiro, ainda que não seja um cativeiro físico, um cativeiro espiritual. O Senhor já tem um plano de libertação, Ele não se esqueceu. E no dia certo, o Faraó teve aquele sonho, e aquele homem lembrou de José e falou, olha, tem uma pessoa. Eu creio que é dessa forma, irmãos, na hora certa, o Senhor levanta alguém que você menos espera, e fala, tem uma pessoa que é cheio do Espírito Santo, que ninguém está vendo, que está na casa do cárcere. Tem uma pessoa que é muito pequena, que não tem nem nome, que não tem nem sobrenome. Tem uma pessoa que a própria família está desprezando, que os irmãos desprezaram, que todo mundo desprezou. Tem uma pessoa que o Espírito de Deus é na vida dela, e ela tem a resposta. E desse jeito o Senhor opera na sua vida do dia para a noite. E Ele age no decurso do tempo. E é assim que Ele muda a sua história. Ainda que a sua história pareça como a de José, que está indo de mal a pior. Se você manter o seu coração posicionado em obediência, em fé, em adoração, em gratidão, deixa as coisas acontecerem, deixa as pessoas falarem, deixa o cenário piorar, deixa a tempestade aumentar, deixa o fogo aumentar, deixa o deserto vir, porque Deus marcou o dia e a hora de passar na sua história, e tem transformação da parte dele, sim. Tem mudança de vida, sim, da parte dele. Aquela mulher, ela não via, mas o seu milagre já estava sendo gerado. Jesus estava crescendo, Jesus estava operando. O tempo favorece os que perseveram. Se você perseverar, o tempo vai te favorecer. Vai passar 2, 3, 4, 5 anos, e talvez você nem vai entender, nem vai ver, mas você vai perceber depois. O Senhor sempre esteve lá.
O Senhor me guardou, o Senhor me sustentou, o Senhor me abençoou. Eu queria que você abrisse suas Bíblias comigo em Provérbios capítulo 19, verso 2, na versão NTLH. Provérbios capítulo 19, versículo 2, isso é uma coisa que o Senhor tem falado tanto ao meu coração, que tem sabotado tanto a nossa história em alguns momentos, que sabotou tanto a minha vida em alguns momentos, mas que o Senhor me ensinou a lutar contra isto. Olha o que diz a Bíblia ali, versão NTLH. Agir sem pensar não é bom. Sem pensar aqui a gente entende, sem refletir, sem ponderar, sem prudência. E o que é prudência? Calcular o impacto da decisão. Agir sem calcular, sem refletir, sem orar, sem se aconselhar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. É só esse ponto. Quem se apressa erra o caminho. A pressa aqui nesse texto, ela pode ser observada como ansiedade. A pressa aqui nesse texto é a nossa tentativa frustrada de ir lá na frente tentar trazer o futuro para hoje. Tentar trazer o propósito do futuro para hoje. Tentar trazer a bênção do futuro para hoje. Essa é a pressa desse texto, a ansiedade. Uma tentativa frustrada de antecipar o futuro. E às vezes nós confundimos a urgência do reino com a pressa do mundo. E nós vemos aqui que a Bíblia diz, quem anda com pressa erra o caminho. Nós precisamos aquietar o nosso coração. A partir de hoje, o nosso desafio, não tenha pressa para nada. Confia no Senhor. Não tenha pressa nesse sentido de ansiedade, tá? Eu não estou falando de não ter urgência sobre algumas coisas que são importantes. Eu estou falando pressa nesse sentido de ansiedade. Não esteja ansioso por nada, por coisa alguma. Hoje em dia as pessoas têm pressa para entrar e têm pressa para sair. As pessoas têm pressa para casar e têm pressa para se divorciar. Nós lemos ali no texto, agir sem pensar não é bom. Nós vemos as pessoas apressadas, querendo casar, e depois apressada, querendo se divorciar. Aquieta o teu coração, calma. Busca a palavra, ora, busca os conselhos. As pessoas têm pressa para comprar e pressa para vender. Porque querem antecipar o futuro. Deus me prometeu, eu quero que seja hoje. Eu quero que seja agora. Então não tenha pressa sobre nada, calma. Existe um propósito para o milagre de Deus na sua vida. Existe um tempo para esse milagre, existe um tempo para essa bênção. Existe um tempo para esse propósito. O Senhor vai operar. As pessoas têm pressa para começar um relacionamento e pressa para terminar um relacionamento. Pressa para entrar no ministério e pressa para sair do ministério. Não começa nada sem uma palavra, sem uma direção de Deus na sua vida. Não começa nada sem oração, sem conselhos, sem uma conversa. Agir sem pensar não é bom. Quem anda com pressa erra o caminho. Erra o caminho porque vive buscando atalhos, 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 atalhos. Buscar atalhos na nossa vida não é aceleração. Buscar atalhos na nossa vida é ir para o caminho errado. Não, se você quer viver o tempo certo de Deus para todas as coisas, não busque atalho para nada. Se submeta ao tempo de Deus. Ainda que não seja bonito, ainda que não seja emocionante, ainda que pareça que está todo mundo passando na sua frente e você tem a sensação que está atrasado, você não está atrasado, você só precisa descobrir o propósito de Deus para esse tempo. Pode estar todo mundo falando de carreira, se Deus está falando para você de discipulado, vai atrás de discipulado. Pode estar todo mundo falando de formação, se Deus está falando com você que é para orar, é para orar. Pode estar todo mundo falando ir para a direita, se o Senhor está falando para você ir para a frente ou para o alto, vai para a frente ou vai para o alto. Para você, tem o tempo e a hora do propósito de Deus na sua vida, da bênção de Deus na sua vida. Se Deus nos capacita a dar um passo, a gente dá um passo, amém. Ismael, mas Deus está me acelerando. Se Deus está te acelerando, acelera. Mas se o Senhor está te segurando, entenda o porquê. E viva esse momento em Deus. Se Deus está te capacitando a dar 2 passos, dá 2 passos. Não tem problema nenhum. Só não dá um passo maior do que a perna. Espera o tempo de Deus. Se o Senhor está falando para você que é para dar um passo, dá um passo. E espera. Ainda que muita gente esteja correndo. Talvez o Senhor está te estruturando, o Senhor está te formando, o Senhor talvez está amassando barro para te fazer um vaso melhor e está tudo certo. E está tudo certo, porque no dia que Ele liberar, é um romper. Se Deus nos acelera, a gente acelera. Se Deus nos leva ao descanso, a gente descansa. Ainda que você veja todo mundo acelerando do seu lado, se Deus está te levando para um tempo de descanso, vai para esse tempo de descanso e fica no lugar do descanso.
Porque também tem o tempo da aceleração de Deus e o tempo de descanso de Deus. Se a gente não entender e não aceitar o tempo do descanso, a gente não vai se estruturar para o tempo da aceleração. Se Deus está te levando a um tempo de quietude, de buscar a presença dEle, de acalmar o teu coração, se Deus está te levando para um tempo de servir, serve e foca nisto. Se Deus está te levando para um tempo de anonimato, fica no seu anonimato. Se Deus está te levando para um tempo de secreto, fica no seu secreto. Porque é lá que Ele vai te preparar para coisas ainda maiores que Ele já tem liberado sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua carreira, sobre todas as áreas dos quais Ele tem prometido sobre cada um de nós. Se a gente não entender e não aceitar o tempo do descanso, a gente não vai se estruturar para o tempo da aceleração. José entendeu o tempo dele do Egito. José entendeu o tempo dele do cativeiro. José entendeu o tempo dele da casa de Potifar. José não fez nenhuma rebelião. José, ele não orou para Deus matar ninguém. José, ele não se juntou com os outros presos para fazer um motim, para fazer uma rebelião na cadeia. José esperou e se submeteu ao tempo de Deus. José, assim como Daniel, quando caiu na cova dos leões, ele não levantou a voz em justiça própria. Ele não reivindicou nada. Ele não pediu nada, ele não mostrou as razões dele. Ele confiou no Deus que ele servia. E no tempo de Deus para a vida dele. Confia no Deus que você serve, no tempo de Deus sobre a sua vida. Ele contempla todas as coisas. E ele ficou quietinho na cova dos leões, e ele orou, e o Senhor fechou a boca do leão, e deu tudo certo. E no tempo certo, o Senhor honrou ele ainda mais. E assim também foi como José. José não esperneou. Eu não sei se vocês repararam, irmão, mas eu não brigo. Eu não busco justiça própria. Eu não reivindico honra nenhuma. Ninguém me deve honra nenhuma. Porque a gente precisa entender que as pessoas não vão honrar aquilo que a gente carrega, as pessoas vão honrar o que a gente faz com aquilo que a gente carrega. Se a gente está inspirando a vida de alguém é bênção, senão precisamos orar mais e buscar mais. E existe um tempo sim que o Senhor vai te segurar, para te estruturar, para te capacitar, para te forjar atrás das malhadas. Entenda esse tempo, celebre esse tempo, desfrute desse tempo. Porque talvez vai chegar um dia que você vai falar: Senhor, me leva de volta para trás das malhadas. Aí já não vai dar mais. Desfruta desse tempo, porque existe o tempo do preparo de Deus. Então na pressa, na comparação, olha, eu vou falar uma coisa, uma frase que o Senhor me deu e para mim faz muito sentido. A recompensa ela é aversa à ignorância, mas ela é ainda mais aversa à pressa. A recompensa ela tem aversão à pressa. Se a gente anda com pressa sobre os temas, sobre as coisas da vida, provavelmente a gente não vai ser recompensado naquela área. Se a gente sai tomando decisões por causa de pressa, na pressa. Por que você está fazendo? Por que você casa logo? Eu quero casar logo porque está todo mundo casando. Eu quero fazer logo porque está todo mundo fazendo. Eu quero comprar um carro logo porque está todo mundo comprando. Eu quero viver essa experiência logo. Eu quero fazer isso logo. Eu quero ministério logo porque está todo mundo subindo no ministério. Eu estou ficando para trás. Quando a gente faz as coisas por comparação, provavelmente a gente vai ser poupado da recompensa que aquela promessa liberaria sobre as nossas vidas. Ismael, mas como nós vamos diferenciar o senso de urgência de um lado a gente fala que a gente tem que ter urgência no reino. Aí vem o Ismael aqui e fala que a gente não pode ter pressa ou procrastinar as coisas. E no meio de tudo isso a gente tem que descansar no tempo de Deus. Para mim a dica é muito simples. Quando Moisés estava diante do mar e o mar precisava ser aberto, o Senhor perguntou para ele: o que você tem na mão? E ele falou: Senhor, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. E Deus falou para ele: pega o cajado, estende as suas mãos e toca no mar. E o mar se abriu. O que você tem nas suas mãos? Se move, trabalha, age, opera com aquilo que você tem nas mãos. Aquilo que você tem nas mãos talvez não é para você, talvez não é para esse tempo. Às vezes a gente fica olhando lá para frente e Deus falou para mim, para algum irmão, que eu ia ser um apóstolo, que eu ia ser um missionário, que eu ia ser um pastor de uma grande igreja. Aí eu estou vendo aquilo lá na frente e eu estou na minha ansiedade, na pressa, buscando aquilo que está lá na frente e eu estou esquecendo da célula que Deus me deu aqui para cuidar. Talvez Deus me deu uma família, ou tem falado para mim que vai liberar uma família, um casamento, um lar, e eu estou preocupado com isso. Senhor, cadê aquele casamento, cadê aquele lar? Eu quero buscar de qualquer jeito, eu quero fazer de qualquer maneira, e eu estou aqui nesse momento negligenciando o discipulado, negligenciando o relacionamento com os irmãos, negligenciando o relacionamento com a família.
É isso que a pressa faz com a gente, mas no meio de tudo isso, tem muitas vozes falando, você tem que fazer logo, você tem que fazer logo, as coisas têm que acontecer, a sua vida está ficando para trás, você está atrasado. No meio de tudo isso, para, discerne o que Deus tem colocado nas suas mãos, os seus amigos, a sua família, os talentos que Deus tem colocado na sua mão hoje, o pequeno grupo, a pequena leitura da Bíblia, a pequena oração, o pequeno ministério, a pequena porta que Deus abriu para você, que talvez nesse momento ela pode ser pequena. Pega o único talento que Deus te deu, que Deus colocou na sua mão, e começa a trabalhar sobre isso. Às vezes a gente ora por crescimento, mas nós não estamos na estação de crescimento, a gente está na estação de ser fiel no pouco. Você pode parar de orar por crescimento, e você pode pedir para o Senhor te capacitar a ser fiel no pouco, porque o crescimento é uma consequência natural pela palavra. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Seja diligente, seja comprometido, seja responsável. Cuida do pouco de Deus na sua vida, que o muito de Deus é uma consequência natural. Ele vai liberar. De tempos em tempos a gente tem uma visitação do Pai, e Ele filtra a nossa vida por aquilo que nós temos granjeado com o pouco que Ele deu. E à medida que nós fomos fiéis naquele pouco, Ele libera mais. Seja pontual no pouco, nas pequenas coisas. Seja zeloso no pouco, ainda que seja um carrinho velho que Deus te deu, zela, cuida, abençoa. Se organiza. Se organiza no pouco. Pode ser um pequeno ministério, talvez um pequeno desafio que o seu líder de célula tem colocado nas suas mãos. Seja fiel, seja zeloso, seja excelente no pouco. Porque é a partir de uma excelência no pouco que o Senhor vai liberando muito sobre a sua vida. Não olha para frente, não olha para o grandão, não olha para aquilo que as pessoas estão fazendo. Olha para aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje. E seja excelente nisto. A dica é muito simples. Aquilo que está nas mãos de Deus, deixa nas mãos dEle. Foca naquilo que está nas tuas mãos. Aquilo que está nas mãos de Deus, continua orando. Enquanto Deus ainda não preparou, continua orando e continua cuidando daquilo que Ele já preparou. Existe uma porta maravilhosa, enquanto o Senhor não abriu, abençoa, seja um canal de bênção naquela porta pequena. Existe um chamado maravilhoso, enquanto o Senhor não preparou, vai servindo com excelência naquilo que está nas suas mãos, vai fazendo com excelência aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Vai vir uma visitação de Deus na sua vida. Ele vai te medir por aquilo que você tem feito, e quando Ele colocar o cordel de medir, e Ele encontrar que existe uma medida maior sobre a sua vida, Ele libera mais. É assim que o nosso Deus faz, e é assim que Ele tem feito sobre a sua vida. Está nas suas mãos se entregar, se arrepender, dar o próximo passo, porque o próximo passo sempre está ao nosso alcance. Está na nossa mão orar, está na nossa mão ler a Bíblia, está na nossa mão abrir o nosso coração, está na nossa mão dizer eis-me aqui, tem tantas coisas que estão nas nossas mãos que a gente pode fazer. Tem tantas coisas que nós podemos fazer, que está nas nossas mãos. Mas não está nas nossas mãos mudar o coração de uma pessoa. Isso está na mão de Deus, então deixa na mão dEle. Está na mão dEle mudar o coração de uma pessoa. Existem coisas que estão na mão dEle, então nós deixamos essas coisas nas mãos deles e continuamos orando, amém? No tempo certo, Isaías 60, capítulo 60, versículo 22. Eu queria ler aqui. Isaías 60, 22, na versão NVI. Porque nós declaramos que a obra do Senhor é formosa no tempo. A bênção do Senhor, ela é perfeita no tempo. O pequeno se tornará 1000. Eu estou falando de você, estou falando de mim também ali. E o menor será uma nação poderosa. E eu, o Senhor, na hora certa, eu farei que isto aconteça depressa. Na hora certa, Ele faz romper. Na hora certa, Ele opera o milagre. Na hora certa, Ele destrava. Na hora certa, Ele libera. Na hora certa, Ele concilia. Na hora certa, Ele rompe. Na hora certa, Ele faz brotar rios nos desertos, fontes nos desertos, rios no ermo. Na hora certa, Ele libera tudo aquilo que nós temos pedido, colocado. Na hora certa, porque Ele contempla, Ele conhece a medida. Ele sabe como está se movendo sobre a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 92 que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que Ele é reto, Ele é a minha rocha e não há injustiça. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu amanhã vai ser melhor do que hoje, porque você vai crescer nos átrios do nosso Deus, na sua presença como um cedro no Líbano, firme, viçosos, vigorosos na presença do nosso Deus. E por conta disso não há temor, não há preocupação, não há pressa, não há ansiedade, não há inquietude. O Senhor tem liberado paciência. Você vai ser paciente no meio das tribulações. A Bíblia diz lá em Romanos 5:3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Existe uma esperança que o Pai quer gerar nos nossos corações, através da experiência. Você lembra que nós lemos lá em Eclesiastes 3, que os trabalhos do mundo Ele libera sobre as nossas vidas para nos exercitar? Ele quer exercitar a nossa paciência, a nossa experiência, a nossa esperança. A medida das liberações de Deus na vida de uma pessoa, ela é aumentada conforme ele vai sendo fiel no pouco. O Senhor vai aumentando conforme você espera, conforme você descansa e conforme você crê. O tempo favorece a sorte daqueles que se mantêm na posição. Então o tempo vai favorecer a sua sorte, não se preocupa. O final vai ser melhor do que o começo. Eu queria convidar os irmãos do louvor. Estamos partindo para o encerramento. Como eu falei, o Senhor tem falado ao meu coração sobre a espera, sobre a importância da espera. E Ele tem liberado sobre a minha vida, Ismael, existe um tempo certo para cada propósito. Ele não se esqueceu das promessas. Ainda que muitos a tenham por tardia, a Bíblia diz que um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele não se esqueceu. Mas nós precisamos esperar o tempo certo. Não correr como o mundo inteiro está correndo. Não buscar atalhos como o mundo inteiro está buscando. Descansar no tempo de Deus sobre todas as coisas. O mundo precisa voltar a exercitar a paciência. A esperar com paciência no Senhor e ver Ele se inclinando a nosso favor, como nós lemos em Salmo capítulo 40. E hoje, enquanto eu falava com Deus também sobre essa palavra, o Senhor gerava no meu coração arrependimento. Quantas vezes nós somos ansiosos, ou quantas vezes eu, Ismael, murmurei no meu coração, achando que a promessa estava demorando, achando que as minhas orações, a resposta para as minhas orações estavam demorando. E eu comecei a entender que não está demorando, o Senhor está trabalhando em mim, me preparando para receber. Não está demorando porque Ele marcou o dia e a hora. Não está demorando porque Ele está exercitando o nosso coração para aquilo que Ele já tem liberado, para aquilo que Ele vai fazer. Não existe nada atrasado na nossa vida, a gente só precisa entender o propósito pelo qual nós estamos vivendo essas realidades. Não tem nada atrasado, e o Espírito Santo foi gerando esse arrependimento no meu coração e esta convicção: Jesus, não tem nada fora do lugar, não tem nada atrasado. Aquilo que eu tenho percebido que está fora do lugar, eu preciso me posicionar cada vez mais em santidade, em fé. Agora as promessas dele não, está tudo certo. Tem o dia e a hora, e na hora certa vai ser perfeita. Na hora certa vai ser perfeito. Já está separado, já está reservado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu queria te convidar nesta noite, se você pudesse colocar de pé no seu lugar.